Muito obrigado, Aline, obrigado pelo convite, né? Obrigado, Lucas, né, também por estar aqui dividindo a mesa comigo. E nosso amigo é o Caio. Desculpa. Relaxa. Tá nervoso, professor? Você já pensou em como a genética do rebanho ela pode ser melhorada em curto prazo? Pois é, as biotecnologias da reprodução, elas vêm ajudando muito e otimizando esse tempo do melhoramento genético. E para falar desse assunto, que é muito importante para a medicina veterinária, hoje a gente tem dois convidados muito especiais aqui. Nós temos o Dr. Leonardo, que ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Uberlândia, com especialização em produção de ruminantes pela Universidade Federal de Lavras e em transferência de embriões pela Universidade de Budapeste, na Hungria. Ele é doutor em ciência animal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, com período sanduíche na Universidade de Wisconsin, é isso, doutor? Nos Estados Unidos, e pós-doutor em zootecnia pela mesma instituição. Atualmente é professor adjunto de reprodução animal na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás e traz ao nosso podcast sua ampla experiência em biotecnologias reprodutivas. Seja muito bem-vindo, Dr. Leonardo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Aline, obrigado pelo convite, né? E vamos falar um pouquinho sobre reprodução, sobre o que nós temos de mais atual nos dias de hoje nessa área. Junto com o Dr. Leonardo, nós temos o Caio Carvalho Martins, que é aluno do 9º período de Medicina Veterinária aqui da Univangélica e atualmente ele é diretor comercial da Embriotec Reprodução aqui em Anápolis. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado. Que inclusive é meu amigo. Gente, que legal falar desse assunto, né? Um assunto que é muito importante dentro do curso de Medicina Veterinária. Eu acredito que muitos dos alunos, eles iniciam o curso sonhando já com essa área. Eu acho bem engraçado que muitos entendem igual o Caio começou, né, Caio? Querendo isso e vai, é isso mesmo. E tem outros que entram e vão se descobrindo em outras áreas, ou até dentro da própria reprodução, vertentes diferentes, né? E eu queria, doutor Leonardo, que para começar, o senhor explicasse para a gente o que são as biotecnologias aplicadas à reprodução bovina e quais são as mais utilizadas aqui no Brasil. Bom, se a gente fazer um resumo da terminologia, nada mais é do que tecnologias ligadas à vida, né? Mas por trás disso tudo existem processos, organismos, entre tantas outras coisas, para definir o termo biotecnologia. Mas de uma forma bem simplificada, são tecnologias ligadas à vida ou até mesmo à geração da vida. As biotecnologias associadas ou aplicadas à reprodução mais utilizadas no Brasil, hoje, sem sombra de dúvidas, é a inseminação artificial, que vem se destacando, né, nos últimos anos, e não podemos deixar de falar da produção in vivo de embriões, da produção in vitro de embriões e da clonagem. Obviamente, eu estou me referindo à espécie bovina, né? Sim. Quando a gente extrapola para outras espécies, nós poderíamos aí estar incluindo uma íctise, que é a injeção intracitoplasmática de esperma, que tem sido utilizado muito em equinos em substituição à produção in vitro de embriões. Legal. E doutor Caio, ele trabalha numa empresa que faz esse serviço, e eu queria saber, Caio, lá na empresa que você atua hoje, o que vocês mais fazem lá? Qual que é, assim, o mercado aqui da nossa região? Aline, então, hoje eu trabalho na Embriotec, somos um laboratório especializado em todas as etapas da produção in vitro de embriões. Então, inseminação a gente não trabalha, clonagem a gente não trabalha, então o nosso mercado ele é muito, por mais que existam outras áreas muito importantes, a gente não conseguiu atender tudo, não conseguimos abraçar tudo e ficamos só em todas as etapas da PIV. Então, avaliação de receptora, sincronização, todas as etapas da produção de embrião, aspiração folicular, transferência de embrião, diagnóstico, sexagem. E hoje na Embriotec também a gente tem um diferencial que é o laboratório com a produção dos meios. Então o Emivaldo é uma peça importantíssima para a gente. Acho que foi uma revolução com a chegada dele para a gente, essa questão da produção própria de meios
para todos esses processos. E trabalhar com tudo isso que ele falou já é muito trabalho, então vocês não Muita coisa, precisam de mais aumentar, problemas, né? Já está de bom tamanho. Doutor, essas técnicas, elas impactam na produtividade e no melhoramento genético dos rebanhos. Como? Dá uma explicação pra gente aí. Olha, é muito simples. Eu sempre falo que, com exceção da inseminação artificial, né, que para mim é a biotecnologia da reprodução mais antiga, mais simples, mais barata e que causou e causa realmente o maior impacto no melhoramento genético, as demais biotécnicas da reprodução são técnicas de multiplicação genética que aceleram o melhoramento genético. Então, se nós estamos fazendo o uso dessas biotecnologias da reprodução, a gente vai esperar, obviamente, ganho genético e com o ganho genético nós vamos obter ganho econômico. Se eu tenho melhora, né, o melhoramento, né, na genética dos animais, eu vou esperar a produção de mais leite e mais carne. Produzindo mais leite e mais carne, eu tenho, obviamente, ganho econômico dentro das propriedades. Isso acelerou de uma forma assim estrondosa, né, doutor? Todo esse aspecto de produção aqui no Brasil. Tem algumas dessas biotecnologias que o senhor acredita que elas estão sendo subutilizadas, mesmo tendo bom resultado, sendo assim, resultado bom, mas não estão sendo utilizadas da forma mais eficiente? Aline, eu posso afirmar com toda certeza que a tecnologia menos utilizada ou mais subutilizada, conforme foi a sua expressão, é a inseminação artificial. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós inseminamos aproximadamente só 20% das nossas matrizes. E quando eu me refiro matrizes, eu estou me referindo a fêmeas já em idade reprodutiva. Eu estou excluindo desse cenário as bezerras, né, que estão ainda lactantes, as bezerras desmamadas, as novilhotas que ainda não atingiram idade reprodutiva. Então, se nós considerarmos só essas matrizes, que hoje giram em torno aí de 90 milhões no Brasil, somente 20% delas são inseminadas. Ou seja, nós ainda temos 80% de nossas matrizes sendo cobertas por touro. E mais da metade desses touros são touros de cabeceira de boiada, ou seja, não tem nenhuma prova genética. É por isso que nós ainda precisamos caminhar muito no que diz respeito a melhoramento genético. E Caio, uma vez até a gente estava conversando lá no escritório e aí eu ouvi, eu não lembro quem era o veterinário que estava na aula lá, né? Quando um proprietário chama, né? Vou trazer vocês aqui para fazer um trabalho da minha fazenda. E essa fazenda, às vezes, ela não está preparada, né, para chegar lá e colocar um protocolo de TE lá, de transferência de embrião. Certo. Então, vocês fazem todo um processo, e esse processo, às vezes, inicia com a inseminação, né, Isso, Caio? Aline, assim, a gente, vamos colocar, o embrião, ele é quase a cereja do bolo, né, professor? Então, a gente precisa de toda uma base, não adianta a gente chegar com um embrião de altíssima qualidade, num valor genético muito alto, transferir no dia certo, no lugar certinho, na receptora. Então, a gente precisa de uma estrutura da fazenda, estrutura sanitária, nutricional, um manejo. A gente não é só colocar o embrião no corno uterino e ipsilateral ao corpo lúteo. Então, a gente tem que programar depois, essa bezerra vai nascer, e aí para o cliente? Vai nascer uma bezerra, ela não vai ser colostrada de forma correta, ela vai passar perda na recria. Então, a gente sempre tenta ter um pré-venda e um pós-venda também do serviço. Eu te perguntei isso, Caio, porque assim, às vezes a gente chega com sede ao pote disso, né? Eu quero trabalhar com isso. Mas nós, como estudantes, a gente precisa ter a base toda, né? Desde o mais básico até... assim, se eu tiver errado, professor, pode me corrigir, viu? Não, você está certinho. Mas assim, a inseminação, eu vejo, mais alguns colegas veem também, como um caminho, talvez em algumas etapas serem mais simples do que a transferência, da fazenda aprender um pouco, aprender sobre protocolo, aprender sobre manejo, aprender sobre resultado. Querendo ou não, ainda é uma biotecnologia um pouco mais acessível economicamente, para a gente estar introduzindo uma fazenda. Tem ótimos resultados também.
E depois facilita, sem sombra de dúvida alguma, facilita a gente introduzir um programa de transferência de embrião dentro de uma fazenda. Resumindo, se eu puder complementar o que ele falou, e ele foi muito certeiro no que ele falou, basicamente, né, é fazer o arroz com feijão, o que muitas vezes não é feito nem quando não se utiliza essas biotecnologias, né? Então, assim, se não faz o básico, na hora que você implementa uma ferramenta, né, reprodutiva, seja qual for, e que começam a nascer animais geneticamente superiores, Aline, esses animais serão mais exigentes. Se esses pecuaristas não estiverem preparados para suprir as exigências desses animais melhores, eles não vão, obviamente, atingir seu potencial. E o que muitos no início fizeram? Saíram, abandonaram a técnica e a queimaram, porque não deram conta, quiseram entrar por modismo, como você mesmo falou, né? E não deram conta de tocar os seus negócios para frente em função das exigências que são diferentes, obviamente, né? Tive um caso interessante, alguns meses atrás, um cliente procurou a gente, não quero fazer embrião de Nelore, meu gado é de corte, e vamos começar a fazer. E a gente já caminhando para o final da estação de monta, aqui na região nossa, a gente já fica um pouco preocupado. E aí fui conversar com o cliente, assim, protocolo sanitário zero, não sabe o que é uma estação de monta, touro de boiada, veterinário nunca foi na fazenda do cara, então estrutura, assim, tronco não é um tronco para esse tipo de serviço. Entendi. Então a recomendação nossa nesse caso ainda foi, vamos esperar um ano, vamos trabalhar um ano com a estação de monta, vamos fazer uma seleção das matrizes, vamos dar um passo um pouquinho mais devagar com medo disso. Então, esse queimar a técnica, ele pode sair muito caro pra gente, né? A gente muito quer caro. Mudar a fazenda num tiro só e acaba se queimando, né? E não é só queimar a técnica, isso aí também é importante, é queimar o próprio profissional que não foi hábil em informar todos esses aspectos para o pecuarista. Eu, inclusive, ia fazer a pergunta do papel do veterinário, aí o senhor já respondeu, né? Que é justamente, não é só ir lá e aplicar a técnica, né? É o trabalho de educação, conscientização, é todo o preparo, né? Exatamente, né? Então, assim, o profissional que trabalha na área de reprodução, Aline e Caio, precisam, acima de tudo, saber também fazer gestão da reprodução. Se o profissional ele vai na fazenda e somente fica olhando para a popa do animal, né, porque a maioria dos profissionais, dos veterinários de campo, chegam na fazenda com a cara tapada e só quer olhar ali para o animal. E não olha, não tem uma visão holística de toda a fazenda dele. E aí ele se queima da mesma forma que ele queima a técnica. Eu, inclusive, até falando com meu pai, eu falei assim, que eu precisava fazer estágio e que às vezes no estágio eu não iria nem fazer nada em relação à reprodução, mas eu precisava aprender a abrir porteira, a ter um olhar de segurança. Eu falei assim, porque pai, não é, agora eu percebi, tive a consciência que não é só aprender a técnica, é o todo. Você observa qual é a pastagem que tem na fazenda, como que é o protocolo lá, como é que os trabalhadores ali da fazenda trabalham. Então, o veterinário ele tem que ter o olhar amplo. Não dá para a gente ser focado, né? Não dá, porque senão o processo ele sai, né? Não tem o êxito no processo todo. Saber conversar também, né, professor? Sem sombra de dúvida. A linguagem do produtor, a linguagem do funcionário, normalmente ela é totalmente diferente. Exatamente. A gente tem que estar, se não pode contrariar ninguém. Se você não traz a equipe da fazenda para o seu lado, você não dá conta de fazer nada, porque no final das contas, são eles que vão fazer boa parte de todo o processo, né, de preparação dos animais, para que você possa chegar e fazer o trabalho. Eles têm que estar muito bem envolvidos em todo o processo. Conscientes de que aquilo é bom, porque eu já tive até presenciando em estágio, às vezes chegar na fazenda que está implementando algo, e não é o dono, é o trabalhador ali está dificultando, porque ele não está aceitando as mudanças que estão acontecendo. Então, ele tem que estar do lado nosso como profissional. Ele tem que entender qual é o objetivo daquilo tudo, né? Então, ele tem que enxergar o quanto aquilo vai trazer de benefício para ele também, né? É porque, muitas vezes, todo esse processo de melhoria, né, dentro da fazenda,
incorre, às vezes, em aumentar o trabalho dele, né? Porque não deixa de ser trabalhoso, né? E isso acaba, obviamente, incomodando, porque ele tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Com certeza. A gente voltando aqui, né, nós falamos de inseminação, né? Aí, explicar só bem resumido aqui para a galera que a inseminação ela começou na época que eu acompanhava meu pai, ficava um peão assim em cima de um toco olhando para olhar o cio, né? E hoje em dia não é assim, que normalmente ainda existe, mas o que mais é usado é a inseminação em tempo fixo, e eu queria que o senhor explicasse um pouquinho resumidamente aí, só para... Claro. Na verdade, Aline, o que mais limitou e limita a expansão do uso da inseminação artificial no mundo inteiro é a inseminação baseada na observação de cio. Nós chegamos, se você pegar, né, os dados do professor Pietro, que ele todos os anos, né, no mês de março ou abril, deve estar para sair, né, ele faz todo um levantamento, né, ano após ano, do uso da inseminação artificial e, obviamente, compara o uso da IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, né, com a inseminação baseada na observação de cio. E a observação de cio foi o grande limitador dessa expansão. Se não fosse a IATF, nós não estaríamos hoje nos 20% de vacas inseminadas. Ainda temos muito a percorrer, né? E hoje, 94% de todas as inseminações realizadas no Brasil são através da IATF, né? O que significa fazer inseminação em tempo fixo? Significa colocar o animal para trabalhar a nosso favor. Porque quando você tem que inseminar baseado na observação de cio, né, você tinha que, seguindo o método de Trimberg, desenvolvido em 1943, o método AM-PM, ou seja, AM de manhã e PM à tarde, observa-se uma vaca em cio de manhã e insemina à tarde. Ou observa essa vaca em cio à tarde, ela será inseminada no outro dia cedo de manhã. Mas você então tem que trabalhar em função da vaca, porque ela não tem sábado, domingo, feriado nem dia santo para manifestar cio. E você tem que, obviamente, estar acompanhando isso todos os dias, porque se um cio perdido representa um aumento no intervalo entre partos de 21 dias, porque o ciclo do animal estral é de 21 dias. Agora, na IATF, o que eu faço? Eu faço, né, o uso de protocolos hormonais que mimetizam os próprios hormônios do animal, tá? E faço, né, essa manipulação hormonal do ciclo estral de tal maneira que eu sei quando essa vaca vai ovular. Então, um protocolo de ATF é um protocolo de indução da ovulação. Sabendo quando ela vai ovular, eu posso inseminar esse animal em tempo fixo, em um momento pré-determinado. Então, eu coloco o animal agora para trabalhar em minha função. E é óbvio que eu não vou preparar os animais para serem inseminados no sábado, nem no domingo, nem em feriado e dia santo. Então eu tenho uma taxa de serviço só quando é necessário, muito maior, só quando é necessário. Né? Então, basicamente, essas são as diferenças. E se não fosse a IATF, nós não estaríamos aonde estamos. Onde estamos, né? Yeah. Professor, só interrompendo ali, nem pedi não, mas a gente poderia fazer um comparativo também, na questão do protocolo, com essa evolução para a FIV, né? Então, o processo de superovulação e depois essa virada de chave para a FIV que popularizou muito também, né? Então, antigamente o processo de produção do embrião para transferência ele era totalmente diferente. Não é da minha época, né? Eu não, a produção em vivo de embriões, eu não né? vivenciei, mas já... Vamos abrir um parênteses aqui, eu quero que você explique para a galera aí o que é a FIV. Certo. Então, o que significa FIV? A FIV é uma etapa dentro da PIV. Então, vamos lá. A PIV é o processo de produção in vitro de embriões. Dentro da PIV, a gente tem a FIV, que é a fertilização ou fecundação in vitro. Certo, professor? Certo. Então, o que a gente faz na PIV, né? Na FIV? A gente aspira os oócitos, os óvulos imaturos das doadoras, a gente coloca eles no meio de maturação,
cada laboratório com protocolo, o nosso lá 24 horas de maturação, e depois deles maturados, os oócitos se tornam óvulos. Então eles são viáveis para fecundação, e a gente faz a fecundação in vitro. Então a gente fecunda, depois cultiva um bezerrinho de 7 dias no laboratório, ele estando pronto, a gente transfere para uma receptora que vai ser uma barriga de aluguel. Então, de forma bem simplória, bem por cima, essa é a PIV, e dentro da PIV a FIV, né? Uhum. Perfeito, acho que ele explicou de uma forma que dá E pra gente entender. e é interessante, né, porque o termo transferência de embriões, ele ficou um termo pejorativo como a FIV. Isso. A transferência de embriões é uma etapa do processo de produção in vivo ou in vitro de embriões, que é a deposição do embrião Que é já quase no o útero, final, né? A exatamente, etapa no do- útero de uma receptora, né? E a FIV ficou o termo, né, pejorativo da mesma forma, porque a FIV, na verdade, é uma das etapas, como ele disse, mas a maioria das pessoas fala somente FIV, né? Professor, eu até queria aproveitar um pouquinho da experiência com a produção em vivo. Eu não acompanhei muito, e até o senhor falou que é uma técnica um pouco subutilizada. O senhor ainda vê alguma vantagem da produção em vivo comparada com a produção in vitro? Eu acho que em situações muito especiais, a produção in vivo de embriões ela poderia ainda sobressair e sobressai em relação à produção in vitro de embriões, principalmente em animais que têm uma menor população folicular, como por exemplo a vaca holandesa, para a produção in vitro de embriões, ela é uma tragédia. Difícil, Angus, Né? difícil. Então, quando você compara Bos taurus com Bos índicos, né, é até uma covardia, porque o Bos índicos, o Brasil é o que é na produção de embriões, graças, obviamente, da grande população folicular que tem, né, e os Bos taurus não têm. Então, quando você pega uma vaca holandesa, você vai ter aí, em média, 8 ovócitos aproximadamente, quando for muito muito bom bom, isso. né? E então, nesses animais, a produção em vivo de embriões costuma ser boa, sabe? A produção de embrião, a qualidade de embrião e as taxas gestacionais. Então, talvez nesse nicho de mercado. Bem específico. Bem específico. Agora, só para você ver, né? O Brasil, até 2002, era o segundo maior produtor de embrião em vivo de embriões, que na época, pelo termo pejorativo, falava-se em transferência de embriões. Então, mas era produção em vivo, ou seja, o embrião produzido no animal, produção in vitro, produzido no laboratório. O Brasil era o segundo maior produtor, a produção in vitro estava chegando no Brasil, né, basicamente a nível experimental, as técnicas de OPU, ou, né, de aspiração folicular, estavam vindo da França, né, pelo Dr. Maurício Peixeira, ali de Brasília, da Bio, que trouxe, né, essa técnica aqui para o Brasil. Ele é um dos pioneiros nisso, né, aqui no Brasil. E então, assim, a partir do momento que a coisa foi popularizando, nós vimos uma inversão na produção de embriões in vitro para a produção in vivo. De tal maneira que hoje a técnica que domina é a produção in vitro de embriões, e o Brasil tem uma estimativa, que isso é um número subestimado, de 500 mil embriões produzidos por ano, tanto in vivo quanto in vitro. Somente 5% dos embriões produzidos são produzidos em vivo. 95% dos embriões são pela técnica de produção in vitro de embriões. E tem uma série de motivos para isso, devido exatamente o que limita, né, o uso da produção in vivo de embriões. Primeiro, uma grande variabilidade nos animais, nas doadoras, de responder ao processo de superestimulação ovariana ao FSH. Tá? Esse é um dos principais motivos. Segundo, uma grande variação no status nutricional dos animais doadores, né, nas nossas doadoras de embriões. Terceiro, população folicular. Se o animal não tem população folicular, não tem o que fazer. Você pode colocar, né, um caminhão de FSH nesse animal, hormônio folículo estimulante, porque não tem o que estimular. Né? E por último, eu queria, obviamente, né, pontuar a questão da variabilidade racial.
Então você tem inúmeras raças no Brasil e cada raça responde melhor ou pior em relação a isso, né? Então, assim, nesse quesito, a produção in vitro de embrião foi ganhando espaço, né? E é o que é nos dias de hoje. Professor, só complementando outras críticas que eu ouvi, críticas não, mas sim outros pontos desfavoráveis que eu ouvi sobre a técnica de produção em vivo, era a questão da saúde da doadora. Então, para se produzir um embrião em vivo, a doadora tinha que estar no estado reprodutivo saudável, né? E talvez é uma técnica um pouco mais invasiva para essa doadora, né? Então, o que eu já ouvi, já conversei com veterinários que trabalhavam com isso, e até com clientes que vieram dessa técnica e passaram para a FIV, era isso. Às vezes uma vaca de um valor genético muito alto, acabavam tendo algum problema reprodutivo e eles não conseguiam mais aproveitar a genética dela. Outro ponto também, questão de mão de obra. Então, era necessário inseminação. Eu já, sim, lógico, não vivi, mas já ouvi algumas coisas. Inseminação, 2 inseminações, 3 inseminações durante essa etapa. Então, ou o veterinário tinha que se deslocar para ficar acompanhando a vaca, inseminar com intervalo de 12 horas, ou ter uma mão de obra muito qualificada na fazenda para poder fazer isso, e o resultado dependia dessa pessoa, né? Então, Totalmente. Foram 2 pontos que eu ouvi bastante o pessoal. Já fiz essa pergunta para outras pessoas também, e já ouvi esses 2 pontos, assim, que ficaram na minha cabeça. Foram os 2 que... Complementando você, né, o que acontecia, né, o que acontece quando você prepara uma doadora para a produção em vivo de embriões? Primeiro você tem que submeter ela a uma manipulação hormonal do ciclo estral para que essa fêmea, que é monoovulatória, ela venha ter a capacidade de ovular vários folículos, porque o objetivo é produzir vários embriões, certo? Então, para isso, fazia-se ou faz-se, né, é necessário você fazer um protocolo hormonal baseado em progesterona, benzoato de estradiol no início do protocolo, e 4 dias depois, Aline, você começa as aplicações do hormônio folículo estimulante. São 8 aplicações com intervalo de 12 horas, porque o FSH ele tem uma meia-vida muito curta. Então você tem que fazer 8 aplicações durante 4 dias, de 12 em 12 horas, para que esse animal consiga ter uma resposta satisfatória de superestimulação, ou seja, ter vários folículos para, ao final, conseguir ovular. Esse animal, ao final desse protocolo, né, que ainda recebe outros hormônios, como prostaglandina e indutor de ovulação, como o GNRH, ele precisa ser inseminado 2 vezes. Ou seja, 12 horas após a aplicação do indutor de ovulação ou após o cio, certo? Se você for observar cio, seria a mesma coisa. O GNRH substitui o cio, mesmo que ela apresente cio. Então você aplicou o GNRH, 12 horas depois você faz a primeira inseminação e mais 12 horas depois a segunda inseminação. Por quê? Porque 30% dos folículos, tá? Melhor, quando o primeiro folículo ovula, 70% dos folículos, de todos os folículos pré-ovulatórios, vão ovular juntos. Mas você tem mais 30% de folículos que vão ovulando de forma aleatória. Então você faz uma segunda inseminação para conseguir, obviamente, né, alcançar, né, fecundar o maior número possível de ovócitos. O problema é o seguinte: após isso, você precisa esperar mais 7 dias para colher esses embriões. Porque o embrião só chega no útero, ele é fecundado, formado, né? O ovócito é fecundado na tuba, e à medida que esse embrião vai se desenvolvendo, ele vai caminhando, obviamente, se deslocando para o corno uterino. Isso leva 4 a 5 dias para ele chegar ali. Com 7 dias, 6 a 8, média 7, você está lavando esse útero para recuperar todos os embriões, todos não, os que você conseguir, porque normalmente a média é de 70%. Então ainda fica 30% de embrião, pode ficar ali. Então você tem um espaço de tempo de aproximadamente 17 dias entre o início do protocolo até os embriões serem colhidos.
E depois que você submeteu ela a esse, né, protocolo hormonal, você precisa dar a ela pelo menos 45, 60 dias para começar um novo protocolo, para que ela tenha o tempo de descansar. Então a PIV não precisa nada disso. Né? Hoje tem protocolos hormonais para se fazer aspiração folicular, né? Mas ele é muito mais simplificado do que um protocolo para produção em vivo. Mas se você não quiser fazer protocolo hormonal nenhum, você não precisa. Então você tem, obviamente, né, a possibilidade de estar explorando essa doadora muito mais vezes comparado à produção em vivo de embrião. Aspirando bezerras, aspirando vacas prenhas, inclusive. Exatamente. A gente consegue né? aproveitar mais o sêmen, por exemplo, 2 doses de sêmen, quantos embriões através da FIV a gente não conseguiria fazer? Você consegue otimizar o uso do sêmen, Isso. principalmente os de alto valor comercial, né? Justamente. E assim, doutor, essa é uma parte do processo, né? Para ter eficácia, essa é uma parte que precisa ser feita, mas existe uma outra parte. E eu gostaria de saber quais são os desafios, assim, que nós, né, futuros veterinários e vocês enfrentam para ter bons índices de sucesso, assim, em relação à nutrição, manejo. Aí eu queria que o senhor desse uma explicação sobre esses desafios que são tão importantes quanto essa outra parte do processo. Aline, para responder essa sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho naquela quando você me falou de melhoramento genético, e eu acho que faltou acrescentar uma informação muito importante, que é exatamente a comparação entre essas tecnologias. Quando você, obviamente, trabalha com monta natural, que é a base, né, da reprodução no Brasil, nós não temos nenhum melhoramento genético. Mais da metade dos touros são, obviamente, de cabeceira de boiada, é zero de melhoramento genético. Isso que eu estou falando e vou continuar, está baseado num artigo do Vichy Varnart, de 2003. Então, monta natural, zero de melhoramento genético. Quando você seleciona um pouco mais os seus touros, você tem um ganho, pode ser um touro extraordinário, pode vir da central, mas como você coloca ele na monta natural, ele tem um número limitado de fêmeas que ele consegue cobrir numa estação reprodutiva. O ganho genético é de 0,5% ao ano. Quando eu vou para a inseminação artificial, eu saio de 0,5% para 2% ao ano de ganho genético, tá? Porque eu estou trabalhando com touros que foram obviamente avaliados e que tem teste de progênie. Então eu tenho números, índices, dados, vai para 2%. Quando eu vou da inseminação artificial para a produção em vivo de embriões, eu vou para 2,18% de ganho genético. Olha só que tanto que é pouquinho, mas melhora. Melhora, ixi. Com certeza. 2,18%. Quando eu saio da produção em vivo e vou para a produção in vitro, eu ganho 2,22%. Então é só 0,22% a mais, mas ganha. E quando eu saio da produção in vitro de embriões e associo ela a marcadores moleculares, que são as DEPs genômicas, eu tenho um ganho de 2,5% ao ano. Com isso, eu consigo usar animais cada vez mais jovens, tá? Em todo esse processo. Então, veja que as ferramentas embrionárias, as técnicas embrionárias, são ferramentas de multiplicação genética que aceleram o ganho genético, de tal maneira que como é que esse ganho genético está acontecendo? Simples. Existe uma fórmula do ganho genético que os melhoristas, né, usam, e que é o terror dos alunos de melhoramento genético, e a fórmula é muito simples. É ganho genético é igual a herdabilidade multiplicado por um coeficiente de variação, por uma variância, dividido pelo intervalo entre gerações. Todos nós lembramos lá na matemática que quanto menor o denominador, maior o produto. Se eu uso produção de embrião in vitro ou em vivo, eu estou multiplicando esses animais a tal ponto que eu estou encurtando o intervalo entre gerações. É por isso que ganha geneticamente, por isso que ocorre melhoramento genético. Eu estou encurtando o intervalo entre gerações. Você me perguntou quais são os desafios.
o maior desafio, e esse é o principal deles e que pouca gente dá atenção, é a escolha correta da doadora. A doadora precisa ser muito bem escolhida, porque eu estou multiplicando esse animal. É uma ferramenta de multiplicação genética. Se eu escolher errado os meus reprodutores, não só a doadora, mas também o macho, o reprodutor, o sêmen, eu vou estar proporcionando um pioramento genético. Eu não quero isso. E olha, como biologia não é matemática, né, mesmo escolhendo animais excelentes, vai nascer coisa ruim. Mas vai nascer bem menos. Bem menos. Eu consigo homogeneizar melhor todo o meu rebanho. Então, assim, escolha, né, genética da minha doadora, seleção genética, escolher pelo seu valor, não pela sua beleza. Né? Tem muitas doadoras em fazenda que são feias, mas uma barriga extraordinária. Extraordinária, são os números que me importam, certo? Obviamente, as questões sanitárias, elas são importantes. As questões, né, ou melhor, os desafios nutricionais, e eu não posso deixar de colocar aqui, que é um problema no mundo inteiro, que é a qualidade de mão de obra. Então eu vejo esses os principais desafios. Claro, tem outros desafios fisiológicos. Uma fêmea que já está na puberdade, ela vai produzir mais do que uma fêmea pré-pubre, né? Hoje se faz produção in vitro de embriões de bezerras com 3, 4 meses de idade, mas a produção, obviamente, ela é bem menor, mas isso vai se ajustar, né? A tecnologia ela vai se desenvolvendo para que isso fique cada vez melhor. Mas esses são os 4 principais gargalos que eu gostaria de pontuar. Certo. Tem algo a acrescentar, Caio? Tem perguntas. Professor, sobre as bezerras, essa produção de embrião de bezerras ou de novilhas pré-púberes, o senhor já viu alguma coisa, já estudou alguma coisa sobre uma indução dessas bezerras, dessas novilhas, indução com progesterona, ou que seja até com estrógeno, mas principalmente com progesterona, correlacionada com a conversão de embrião? Já. O grande problema é que esses trabalhos eles não têm muita repetibilidade, cara. Sabe? Hora parece que melhora, hora parece que piora. Você mexer, né, na fêmea tão muito precoce, você altera totalmente, né, o comportamento de receptores hipotalâmicos para esses hormônios. Então, o que acontece? Os resultados eles ficam muito variáveis. Oscilam demais. Então é difícil você falar, faz isso que sempre vai dar certo. Então pode ser que tem hora que vai dar certo, tem hora que melhora, tem hora que piora, mas melhora também, mas não é a ponto de não é a salvação encher o balde de embrião. Você está entendendo? Certo. Então... Que é um gargalo nosso lá, é um desafio, assim, principalmente com avaliação genômica. Então hoje, às vezes a gente tem um embrião já genotipado. Então a gente sabe o que é a cabeceira do... Tem os embriões na placa ali, a gente já sabe quais têm um valor genético mais alto. Então o pessoal tem impressionado muito isso. E pra gente tem sido uma dificuldade, um gargalo grande, realmente por uma questão fisiológica, né? E paralelo a isso também, a gente tem um certo receio, como é uma técnica que multiplica, às vezes está multiplicando algo ainda não provado. Em algumas raças, a gente tem uma confiabilidade muito grande. No holandês, no Nelore. Agora, em outras raças, uma confiabilidade já não tão grande. Então, a gente tem visto algumas, ainda, eu acho que o caminho é genômica, sem dúvida, mas ainda algumas diferenças, às vezes, dá alguma lencada, aspirar uma bezerra, por ter um genoma muito alto, e depois ela não, essa não qualidade não se confirmar, né? É o risco, né? É o risco que se corre. E a tendência é diminuir, né? Hoje, com a genômica, esse risco diminuiu muito. Quando apenas tínhamos informação de DEP de parentesco, aí era uma roleta russa. Concordo com você, era jogar dados. Né? Hoje, com as DEP genômicas, normalmente os resultados se confirmam e a confiabilidade daquelas DEPs elas aumentam. Vocês podem ver que nas DEPs genômicas, né, a confiabilidade é baixa.
É porque não tem progênie. Aham, À medida que esses animais vão produzindo descendentes e esses filhos vão sendo testados, confiabilidade aumenta e a da prova informação. muda um pouquinho. E a Pra prova melhor ou muda. pra pior, né? Mas eu tenho reparado nesses poucos anos de caminhada que não, em algumas raças, lógico, não tem variado muito. Então parece que o pessoal tem conseguido acertar mais, o banco tem ficado maior, mais confiável, né? Para essa conversa aqui, acho que a gente vai ter que fazer o episódio 2. É muita coisa, Só né? me chamar. Muita coisa. Não, vamos ter que fazer esse episódio 2. Mas, caminhando aqui para o final, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Com a sua experiência já e com o seu olhar, sim, para o futuro, professor, quais são os avanços tecnológicos que o senhor acredita que vão transformar ainda essa área nos próximos anos aqui no Brasil? Vixe, eu não tenho bola de cristal, mas vamos lá, né? Se eu tivesse que apostar pelo que está caminhando, né? Obviamente, pensando em inseminação artificial em tempo fixo, vou falando das 3 tecnologias, né? Na IATF, sem sombra de dúvidas, é desenvolvimento de protocolos que possam colocar as fêmeas cada vez mais jovens em reprodução. Porque o Brasil hoje tem 80% do seu rebanho zebuíno e desses zebuínos, 80% é Nelore. E tradicionalmente são animais mais tardios comparados com taurinos, né? Então hoje algumas fazendas, né, isso não vem ocorrendo de forma massal, mas a coqueluche do momento é submeter bezerras de 12, 13, 14 meses já em reprodução. Você ganha uma geração a mais com essas bezerras. Mas os resultados de prenhez, eles são bem médios, em torno de 30% a 40%, com uma estação de monta encerrando aí com seus 60%, um pouco mais. Tem fazenda que está um pouco melhor, tem fazenda que está um pouco pior. Então, eu acho que ajustes de protocolo, isso é uma das bases do nosso trabalho hoje lá no nosso grupo, né, em parceria com a Exalc, lá com o professor Roberto Sartori, que, trabalhando em várias fazendas aí, grandes, né, de corte, desenvolvendo protocolos para essa finalidade, de indução de ovulação previamente aos protocolos de ATF. No caso da produção em vivo de embriões, ela não vai morrer, sempre vai ter alguém. Lá no sul do Brasil produz, né, ainda algum embrião em vivo, basicamente, né, quase tudo que produzimos hoje no Brasil é lá. Eu vejo que, como ficou muito caro o FSH, né, muito caro, é o desenvolvimento melhor do FSH recombinante que está no mercado, que poderia nos dar um respiro do ponto de vista de custo e também da superação dos problemas de mão de obra, porque você não precisa fazer várias aplicações de FSH como inicialmente. Então eu vejo o FSH recombinante já está disponível, mas os resultados variando muito, não estão consistentes. À medida que isso for melhorando, né, esses produtos forem ficando, né, mais adequados, digamos assim, mais bem padronizados, a gente espera ter uma resposta mais homogênea quanto ao uso, né? E eu acho que na FIV, né, para finalizar, o grande gargalo da PIV, ainda é a maturação in vitro, né? Ele falou muito bem das 3 etapas, né? São 4 que vem a aspiração folicular, né, para obtenção. Então a MIV, esses ovócitos são todos imaturos, então eles precisam passar por um processo de maturação que mimetize, obviamente, o ambiente folicular. E isso é difícil, né? Então eu vejo que com a chegada da TIFOI, né, a gente possa pegar um modelo em vivo, né, para utilizar a maturação desses ovócitos de uma forma muito melhor, mais adequada, culminando, obviamente, em mais embriões produzidos e mais prenhez. Muito bem. Eu agradeço pela conversa. Eu acredito que nós vamos ter que fazer a segunda etapa dessa conversa. Mas agradeço por disponibilizar o tempo de virem aqui. E assim, ó, o nosso tempo aqui é curto, mas se os alunos que estão nos assistindo, os profissionais, eles desejarem ter mais desse conteúdo, o senhor tem alguma rede social aí onde eles podem acompanhar o trabalho? Sim, tem o nosso Instagram, né, lá do @nebra, né, UFG, pode entrar em contato conosco.
você tem meu contato, passe para todos Olha os aí, seus gente. colegas, né, aqui da Uni Evangélica e de todos que estão acompanhando esse podcast, tá? Legal. Se tiver mais curiosidade, entre em contato com a gente, nos chame para mais encontros como esse, Vamos chamar. porque como eu disse, né, antes de começarmos essa gravação, isso aqui é assunto para um dia inteiro, né, Muito para poder bem. explorar cada técnica dessa, né, e eu, né, faço isso com muito gosto, né, porque essa é a minha vida, né, eu vivo da reprodução. E Caio, você que já está agora quase chegando lá. Graças a Deus. Graças a Deus, nós estamos. Tem alguma rede social onde as pessoas podem acompanhar? aí? Tem Né? a rede social do laboratório, Aham. embriotecfiv.br. Tem meu Instagram também, Caio Carvalhedo Martins. E contato meu você também tem, pode passar. pode passar, Contato da viu? Embriotec, estamos à disposição também. Então, muito obrigada. Embriotec oferece estágio, viu? Estágio, Só tem procurar. curricular, extracurricular, Muito pode mandar bom. currículo. Estamos precisando de gente Arrumei boa. problema para você Não, agora. estamos precisando de gente boa. Gente, muito obrigado. Meu Instagram é Aline Lima Pet. Eu agradeço, né, mais uma vez vocês aqui. E obrigado por estarem com a gente até o final. E até a próxima.